Queridos, hoje nós estamos dando mais um passo na nossa série de reflexões de novembro, intitulada A Busca pelo Descanso. E nós vamos refletir juntos na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 22. Abra lá comigo. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Essa perícope, na verdade, ela é um bloco só do versículo 18 até o primeiro versículo do capítulo 4. Mas, para efeito do que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos enfocar os versículos 22 a 24. E é justamente sobre ele que nós vamos refletir juntos, quando Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 22, ele diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Eu gostaria que você lesse comigo a segunda parte do versículo 24. Vamos ler juntos? É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vocês se arrumam para o trabalho, é mais um dia comum, e olhando do lado de fora, todos diriam que é só mais um dia de trabalho. Toda a rotina, visualmente, do lado de fora é igual. Você acorda, você vai para o banheiro, escova os dentes, toma um café, você pega o seu carro, chega no escritório, senta-se no mesmo lugar, usa os mesmos programas, chega no mesmo horário, sai do mesmo horário. Olhando do lado de fora, parece que tudo está igual. Mas do lado de dentro, nem sempre as coisas permanecem iguais na nossa relação com o nosso trabalho. E pode ser que tenha de passar algum tempo para que nós possamos começar a entender que nós chegamos no nosso trabalho e esse sentimento já está um pouco mais desenvolvido, crescido dentro de nós, que é um profundo desânimo. Você começa a se lembrar dos primeiros dias que você começou a sua carreira profissional, que você começou naquele posto de trabalho, naquela empresa, e você lembra que você estava tão empolgado, tão energizado, cheio de sonhos, mas com os passar dos dias, dos meses, dos anos, talvez, alguma coisa foi se perdendo dentro de nós. E nós já não temos a mesma vitalidade, nós já não temos a mesma criatividade, nós já não temos a mesma empolgação em relação ao nosso trabalho. A grande questão é que essa perda do sentido do trabalho, essa desconexão entre nós e o nosso trabalho, ela começa a aparecer de maneira massiva agora em várias pesquisas. É engraçado que, numa pesquisa feita em 2012 em 28 países pela Towers Watson, uma consultoria norte-americana, eles descobriram que de toda a força de trabalho ativa pesquisada, cerca de 67% se diziam desengajados do seu trabalho. O que quer dizer que eles iam ao trabalho? Quer dizer que eles tinham um local de trabalho, mas quer dizer que chegando lá, eles não se sentiam conectados ao que eles faziam. Eles se sentiam desengajados, eles se sentiam desmotivados. E eles já não tinham mais a visão de recuperar essa motivação de volta. Na literatura especializada tem aparecido um termo muito curioso nos últimos anos, que é presenteísmo. Ao invés do absenteísmo, onde o camarada ele tem um lugar de trabalho e ele não vai para o trabalho, o presenteísmo é quando as pessoas vão para o trabalho, elas estão lá, mas apenas o corpo está lá. A cabeça não está, a paixão não está, os sonhos não estão, a criatividade não está. Qual é o problema disso, em especial para nós cristãos? O primeiro problema que nós vemos é que isso impacta severamente a performance das organizações e o PIB dos seus países correspondentes. Só isso já é um problema. Mas para nós cristãos tem um outro problema ainda, que é o seguinte: é muito difícil nós fazermos um trabalho excelente quando nós estamos desengajados do nosso trabalho. Nós começamos a fazer um trabalho numa qualidade menor, numa excelência menor, do que aquilo que nós somos desafiados a fazer pela palavra de Deus. Ou seja,
nós começamos a dar mau testemunho no nosso trabalho. Porque ou nós não chegamos no horário, ou não saímos do horário, ou não fazemos, ou fazemos pela metade, fazemos de qualquer jeito. Esse desengajamento ele é muito ruim para nós. E é engraçado que pode ser que essa experiência de sentir que o trabalho perdeu o sentido para nós, ela é uma coisa tão gradual que muitas vezes nós não nos damos conta e nós precisamos que o tempo caminhe um pouco para que nós descobramos que nós estamos fazendo as mesmas coisas, não com a mesma paixão e que algo muito importante foi se perdendo ao longo do caminho. Essa perda do sentido do trabalho, que é uma das grandes aflições da nossa era, porque, pense comigo, quando você está desengajado do seu trabalho e quando o seu trabalho já não faz mais sentido para você, mas quando nós continuamos indo para o trabalho, dentro de nós se anuncia uma espécie de uma fricção, uma tensão, uma angústia, porque parte de nós sabe que nós precisamos do trabalho não apenas para nos sentirmos úteis, mas também porque nós precisamos disso para viabilizar a vida adulta num grande centro como São José dos Campos. Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Mas em especial porque parte de nós entende que nós precisamos do trabalho, mas parte de nós está angustiada e sofrendo no trabalho. Esse tema do trabalho é um tema que sempre aparece nas epístolas paulinas de uma maneira direta ou indireta, especialmente escrevendo aos Efésios e aos Colossenses. Esse tema do trabalho aparece. Colossenses, essa igreja não é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, ela foi plantada por um de seus colaboradores, mas ele, como o avô dessa igreja, ele se sente à vontade para escrever para essa igreja. E essa epístola, ela tem mais ou menos o mesmo material teológico da epístola aos Efésios, mas um pouco mais enxuto. Então nós temos 2 capítulos introdutórios nos quais Paulo explora a teologia cristã e o que ela significa, o que significa Cristo, a sua obra. E então nos capítulos 3º e 4º, Paulo começa a mostrar o que isso significa para a nossa vida comum, e ele fala sobre várias questões de ética cristã, de vida cristã, e então ele começa sobre a responsabilidade social no versículo 18, falando sobre família. Mas então ele chega no mundo dos negócios de então, ele chega na arena de trabalho de então. E aqui nós temos algumas considerações para fazer antes da gente explorar as partes mais práticas do texto. Eu não posso passar por esse texto sem falar um pouco de escravidão, porque Paulo está escrevendo literalmente para escravos. Ele não está escrevendo para homens e mulheres que tinham uma profissão. Ele estava escrevendo para homens e mulheres que trabalhavam na condição de escravos de senhores. Como é essa questão da escravidão no mundo antigo? Alguns arqueólogos vão dizer que de cada 2 profissionais que trabalhavam nas cidades do mundo antigo, um era escravo. E essa escravidão ela não tinha nada a ver com a cor ou com a etnia, como nós vimos no fenômeno atroz e sombrio da escravidão imputada aos nossos irmãos africanos e agora afro-brasileiros. Eram basicamente um dispositivo social que existia quando alguém falia e ele contraiu uma dívida que ele não podia pagar. Essa pessoa provavelmente seria vendida como escravo. Talvez ela, talvez o seu cônjuge, talvez até mesmo os seus filhos. Então, os patrícios escravizavam uns aos outros. Era um dispositivo muito comum no mundo antigo. Esses profissionais escravos, eles ocupavam as mais diversas funções nas cidades. Eles eram professores, eles eram tutores, eles eram mordomos, muitos deles eram profissionais como médicos, por exemplo, escritores, autores. E isso era tão vasto que existiam escravos que tinham benefícios e que amavam seus senhores e que depois de cumprido o tempo de servidão, eles eram libertados, mas eles voluntariamente iam até o pórtico da cidade e se comprometiam a continuar servindo por amor àquela família. Havia se criado, de fato, um senso, um vínculo de coparticipação entre o escravo e os seus senhores. Então, alguns escravos eram muito bem tratados, e eram amados, e eram benquistos. Inclusive, alguns escravos chegavam a ter escravos. Então nós estamos falando de um fenômeno muito complexo e muito ambíguo, mas é justamente para essas pessoas, e muitos deles haviam se convertido. Uma coisa que talvez nos escape a visão é que o cristianismo nos seus primórdios, foi um fenômeno muito pujante entre as classes trabalhadoras, menos educadas e pobres.
Então nós temos uma massa de operários, uma massa de agricultores, uma massa de escravos, encontrando sentido na mensagem de Cristo e crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador. E Paulo sabe que muitos desses escravos congregam nessa igreja, e ele escreve para esses escravos, mas ele escreve mais ou menos dizendo assim: vocês não têm dado um bom testemunho de Cristo no seu trabalho. Olhe a ousadia do apóstolo Paulo de dizer para esses profissionais: vocês não têm dado um bom testemunho de Cristo no seu trabalho. Porque vocês só fazem as coisas quando os seus senhores estão olhando. Quando ninguém está olhando, vocês fazem um trabalho que fica aquém da excelência que é pretendida para um cristão. Vocês simplesmente não estão manifestando a excelência de Cristo no trabalho de vocês. E isso é um problema. Paulo escreve para os escravos falando sobre o problema do testemunho fragmentado que eles prestavam quando eles não faziam as coisas de todo o coração ou com tudo o que eles tinham. Mas pense bem, como era difícil o trabalho que essas pessoas faziam. Porque independente do quanto elas se esforçassem, elas jamais receberiam um aumento no final do mês. Independente de quanto fosse o esforço, a excelência que eles entregavam, isso não remediava a condição de que eles eram escravos. Então, muitas vezes, eles sentiam que o trabalho deles não tinha sentido. Eles percebiam ou tinham essa dimensão de que eles eram apenas uma engrenagem que poderia ser facilmente trocada naquele tecido social. Então, muitos deles não viam muito sentido no que eles faziam e, por isso, o trabalho deles refletia essa falta de engajamento, essa falta de percepção. Agora, note que, embora nós não sejamos escravos e nós estejamos muito longe desse fenômeno, nós conseguimos entender o que essas pessoas viviam. Tem algumas coisas, eu falei isso hoje de manhã, e hoje à noite isso ainda é mais grave porque o culto está sendo gravado. Então a gente tem que pensar bem em como vamos abordar as coisas, em como vamos falar aquilo que precisamos falar. Então vamos ter um papo de adulto agora. O que vocês acham da ideia? Papo de adulto. Não vai ser pesado, mas é adulto. Que é o seguinte: quando nós começamos a nossa jornada adulta, nós imaginamos fazer alguma coisa que agregue para o bem. Nós imaginamos fazer alguma coisa que use os nossos dons. Nós imaginamos ter uma carreira profissional que nos traga um profundo senso de utilidade. Mas os anos vão passando e nem todos desfrutamos das mesmas oportunidades. Mas, independente das oportunidades que temos ou não temos, todos nós temos uma coisa em comum. Vocês sabem o que é? Boletos. Nós temos uma vida adulta, cara, vivendo num grande centro. E nós sabemos que para que essa vida adulta ela possa fechar as contas no final do mês, nós precisamos trabalhar. E muitas vezes nós estamos num posto de trabalho que nós não gostaríamos de estar ali, por causa da natureza do trabalho, da natureza da organização, alguma coisa nos desmotiva, nos desengaja, mas os boletos não vão parar de chegar à medida em que a gente busca uma recolocação profissional ou vocacional. Então, nós acabamos entendendo que o trabalho, às vezes, não é aquilo que nós queremos fazer, mas é aquilo que nós precisamos fazer. E isso nos coloca num lugar em que, muitas vezes, nós trabalhamos, por exemplo, dentro de um aspecto do nosso trabalho, o que faz com que o nosso trabalho, muitas vezes, perca o sentido aos nossos próprios olhos? Quando muitas vezes o nosso trabalho ele produz um fragmento dentro de uma cadeia produtiva, de tal maneira que nós não vemos exatamente como o nosso trabalho agrega para o bem final das coisas. Eu citei isso hoje de manhã. Minha esposa, quando ela vai para uma sala de cirurgia e ela cauteriza um cara assim que está sangrando, ela usa suas habilidades aprendidas e ela devolve um ser humano para a sua família. E a concretude do que ela faz é muito grande. Mas quando é que um professor termina de educar os seus alunos? Quando é que um cuidador termina de cuidar de uma pessoa? Quando é que uma pessoa que trabalha no meio da gestão de uma grande corporação, não é um executivo e não é quem está no chão de fábrica, como é que aquele relatório que ele fez de 60 páginas realmente contribui para o bem comum das coisas? Ele não sabe.
Muitas vezes nós temos uma impressão de que grande parte do nosso trabalho é como enxugar gelo, não é relevante, não muda absolutamente nada na vida das pessoas. E pode ser que isso seja exatamente a natureza do seu trabalho, do meu trabalho. Talvez o seu trabalho não pareça agregar um bem comum para a sociedade. Talvez o seu trabalho não produza um bem concreto. Eu me lembro quando eu era professor, e eu era professor de filosofia, e você imagina o que é ser professor de filosofia para adolescentes, né? No nosso tempo. E então um aluno meu pegou recuperação, que ele não me ouça nessa gravação, em nome de Jesus. E esse aluno, então, ele tinha que responder algumas perguntas, e eu fiz uma pergunta lá na prova, né? Ser professor de filosofia é fazer provas com perguntas dissertativas, falando assim, me explique um pouco por que Nietzsche era conhecido como filósofo do martelo. E ele escreveu assim, porque nas horas vagas ele gostava de carpintaria. Quando você lê uma resposta dessa, você fala assim, eu desisto. Não tem como. É impossível ensinar filosofia para adolescentes, é impossível, eu desisto. Você entra numa crise, rasga as provas, joga pela janela, pede demissão, faz alguma coisa louca da vida, porque nem sempre o nosso esforço, ele parece produzir resultados, e às vezes nós sentimos que o nosso trabalho não tem sentido, mas para a gente encerrar, por que o nosso trabalho muitas vezes perde o sentido? Pense comigo quando duas coisas em especial acontecem. Quando você trabalha sob a liderança de alguém cuja visão você não acredita. Ou quando você trabalha numa organização em cujo propósito você não acredita. Isso é muito ruim. É como se você fosse escalado para integrar uma equipe que vai colonizar Marte, ainda que você saiba que isso é uma chance em 1 bilhão de dar certo. Mas o boleto vai chegar. E nós precisamos manter aquele posto de trabalho. Quais os sintomas de que nós já estamos cansados, não no trabalho, mas do trabalho? Meus irmãos, às vezes nós estamos cansados no trabalho, certo? Então, se você tira férias, você volta renovado. Se tem um feriado, você já volta um pouco melhor. Se você está cansado no trabalho, cansado fisicamente, um pouco exausto fisicamente, quando você tira o descanso, isso resolve. Mas quando nós estamos cansados do nosso trabalho, da própria natureza do nosso trabalho, as férias são um sentimento muito ambíguo, porque quando você começa as férias é muito bom, mas quando as férias vão acabando, só de imaginar que segunda-feira você vai estar no escritório, você sente uma palpitação? Sabe aquela vontade de colocar um sombreiro na cabeça, um bigode falso e voar para o México? Sabe aquele desejo assim de simplesmente aprender a fazer miçangas e virar um itinerante vendedor pelo Brasil afora, alguma coisa assim muito alternativa? Isso é o que marca o coração e a angústia de alguém que já está cansado do trabalho. A grande questão é que quando nós estamos cansados do trabalho, isso certamente transparece na qualidade do trabalho que nós entregamos. Isso transparece na essência do que nós entregamos. E, meus irmãos, como é triste para mim como pastor, quando eu conheço alguém no prédio, na academia do prédio, a gente começa a se conversar, e lá pelas tantas o cara pergunta o que eu faço. O que você faz? Eu falo assim, qual é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Aí eu falo assim, eu sou pastor. Aí o cara fala assim, não, você não entendeu minha pergunta. Qual é o seu trabalho? Trabalho. Aí eu falo assim, eu sou professor. Eu falo assim, não, já vi que você não entendeu mesmo a pergunta. A pergunta tem de trabalho, né? Mas depois que o cara descobre que eu sou pastor, ele fala assim, você é pastor de que igreja? Eu falo, da igreja fulano de tal. Tá bom. Eu falo, mas por quê? Não, porque eu conheci um cara que veio pintar meu apartamento, que disse que era da igreja fulana beltrana, e eu dei a entrada, de 10 dias ele pintou 2, ele sumiu, ele não volta. Meus irmãos, esse tipo de mau testemunho nós ouvimos todo dia. Gente que se diz crente, mas faz um trabalho porcaria, ordinário, ruim, e que causa uma impressão para muitos não cristãos de que todos os crentes estão basicamente no mesmo balaio. Meus irmãos, o nosso trabalho é o nosso testemunho na arena pública da vida.
E nós precisamos fazê-lo com muita excelência. Mas é difícil trazer excelência para o trabalho quando nós estamos desengajados, quando o nosso coração não está ali, quando nós perdemos o fio do sentido, quando nós fragmentamos a nossa percepção da importância do nosso trabalho. E é justamente aqui que eu gostaria que você ouvisse o que Paulo está tentando dizer. Às vezes nós lemos um texto muitas vezes, nós já ouvimos muitos sermões num texto, mas pense comigo no que Paulo realmente está pedindo, ordenando e comandando que essas pessoas façam. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês tirem o sentido original do trabalho, vocês desconstruam essa percepção inicial do trabalho, e eu quero que vocês coloquem um novo sentido no âmago do que vocês fazem. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, escravos, obedeçam aos seus senhores, não apenas quando eles estão observando vocês, mas façam o seu melhor trabalho, porque o seu trabalho é feito para Cristo. Paulo está mudando a relação de liderança desse trabalho, o público final desse trabalho e o sentido do trabalho como um todo. Ele está dizendo que quando nós saímos segunda-feira de casa, nós não estamos saindo porque os boletos chegam, porque o aluguel vence. Nós não estamos saindo porque nós precisamos produzir alguma coisa ou nos sentir úteis. Nós estamos saindo porque Jesus me colocou lá naquele posto de trabalho. Jesus me deu aquela oportunidade de trabalho. Aquele é o meu campo missionário e eu preciso fazer o meu melhor lá. Meus irmãos, isso é uma mudança radical de percepção das coisas. Porque basicamente Paulo está dizendo assim, e olha que Paulo está dizendo para escravos. Meus irmãos, que pesado esse texto aqui. Paulo está falando assim para aqueles escravos: Deus colocou vocês nessa família, nessa organização, nessa empresa, façam o seu melhor, contribuam para o bem comum, sirvam com todo zelo, trabalhem para a glória de Deus. Isso muda completamente o sentido do que fazemos, isso altera completamente a motivação do que fazemos e de por que fazemos o nosso trabalho. Eu vou contar para vocês uma coisa da minha vida pessoal, agora que muitos vão questionar e vão dizer que é mentira, vão me pedir fotos e vão ligar para o meu pai para saber se é verdade, mas a minha esposa está ali, não vai me deixar mentir sozinho, e é verdade. Entre os 17 e os 19 anos de idade eu trabalhei como retireiro na fazenda do meu pai. Foi após a morte da minha irmã, minha família achou que eu estava muito depressivo, me mandaram para lá porque supostamente o trabalho cura tudo. E quando você tem que acordar às 4h30 da manhã, tirar leite das 5 até às 7, picar o trato, colocar o trato no balaio, colocar assim. A gente tinha um plantel de mais ou menos 150 vacas produzindo leite num giro. E cerca de 25 a 27 dessas vacas, elas escondiam leite quando você coloca a teteira mecânica. Então, eu e o Chiquinho, eu falei pela manhã que era o Zezinho, mas o nome dele é Chiquinho. O Chiquinho, nós nos sentávamos debaixo da vaca e tirávamos leite na mão das vacas. Meus irmãos, o primeiro dia que eu tirei assim uns 50 litros de leite, eu simplesmente não tinha condição nem de pegar os talheres no almoço. As mãos não respondiam e os braços estavam amortecidos. Ficaram assim por pelo menos uns 10 dias até que eu me acostumasse. Como era a rotina? Você acorda às 4h30 da manhã, bota uma bota de borracha e esteja chovendo, geando, fazendo sol, você vai para o mesmo lugar. Quando era frio, era uma coisa assim, um frio lancinante. Quando chovia era muito pior, porque quando a gente vai amarrar a vaca, a gente encosta ela no canzil, a gente fecha o canzil, a gente pega um pedaço de corte chamado peia, a gente joga no pé da vaca, a gente tem um jeito de jogar a peia por dentro para que prenda não só o pé da vaca, mas o rabo dela. Quando às vezes o rabo sai sem que você perceba, daqui a pouco você está tirando leite e vem aquele rabo molhado na sua cara assim, assim. Quando está chovendo, é uma mistura de coliformes fecais com barro, com água e urina de vaca. A gente tinha lá uma vaca chamada Catarina, uma vaca preta, linda, cruzada, que ganhou o nome de Catarina porque na época estava sendo veiculada a novela Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta. E tinha uma personagem lá, vocês sabem quem é a Catarina?
Você já deve imaginar o temperamento dessa vaca chamada Catarina. Ela esperava pacientemente até que o balde estava cheio. Ela simplesmente dava um pulo e enfiava 2 pés dentro do balde assim. Você perdeu o leite, você perdeu o balde, tem leite na sua cara, na sua roupa, uma vontade. Aquela vaca tinha o coisa ruim no corpo, é certo. Nós oramos, expulsamos, mas não teve o que fazer com ela. O nível de alcoolismo entre pessoas que trabalham no agro é muito grande. É muito grande. Porque essas pessoas não suportam a dureza cruel da rotina repetitiva a qual elas são subjugadas. E se elas não trabalham, o salário mínimo não chega e eles não têm o que comer nem onde viver. A grande questão é, eu olhava aqueles homens indo e vindo, muitos deles com os rostos já marcados pelo tempo. Eu ainda tinha uma perspectiva de futuro, eu tinha 17 anos, mas alguns ali já tinham 45, 50, 60 anos de idade. Aquilo é o que seria o restante da vida deles. E eu me perguntava assim, como dar conta de chegar aqui de novo na segunda-feira? O apóstolo Paulo está dizendo assim, todo trabalho honesto, justo e bem feito é como uma oferta que é colocada aos pés do Senhor. Martinho Lutero, falando sobre a dignidade de todo e qualquer trabalho, ele escreveu um texto em que ele diz que Deus ordenhava as vacas pela mão das ordenhadeiras para que o leite chegasse nas famílias. Na Alemanha do tempo de Martinho Lutero, ordenha não era um assunto masculino, era um trabalho de mulheres. E ele diz que era por meio das mãos das ordenhadeiras que Deus fazia com que o leite chegasse na mesa de homens, mulheres e crianças. O que quer dizer o seguinte, Deus está trabalhando não apenas conosco, mas também por meio de nós. Deus está trabalhando por meio de nós para agregar bem, beleza e edificação na sociedade que nós vivemos, e todo o trabalho contribui um pouco para a glória de Deus onde nós estamos vivendo. Se nós não tivermos cientistas que promovam soluções para as próximas crises epidemiológicas, se nós não tivermos homens e mulheres que façam corretagem, que vendam seguros, que tragam educação, médicos, advogados, profissionais liberais, pastores e missionários, se nós não tivermos pessoas trabalhando de forma múltipla, nós veríamos o caos engolir a nossa sociedade. Deus está agregando o bem por meio do trabalho de todos nós. Como é que nós conseguimos aplicar isso naquilo que nós fazemos? 3 coisas práticas. A primeira é, coloque seu trabalho aos pés de Jesus. Se você está pensando assim, Jefferson, hoje eu separei o meu tempo para vir à igreja, me vesti de crente, bem bonito, saí da minha casa num calorão danado, estava dentro da piscina e vim para cá. Mas Jefferson, eu sou do lar, ou eu sou aposentado, ou eu sou herdeiro, que é uma outra forma de não ter que trabalhar necessariamente, né? Esse sermão não se aplica a mim. Meus irmãos, se aplica. Porque na nossa definição de trabalho, na definição cristã histórica de trabalho, é o seguinte: tudo aquilo que não é descanso nem lazer é trabalho. Então, se você está tomando um coco gelado de frente para a praia num dia de feriado, isso é descanso. Se você já jogando beach tênis com o seu amigo numa hora de folga, isso é descanso. Mas se você está lavando louça, ainda que seja na sua casa, isso é o quê? Se você está faxinando ou organizando o seu guarda-roupa, isso é? Se você está lavando o seu carro, isso é? Se você está dando um banho no seu cachorro, isso é trabalho. Se você está dando um banho no seu filho, tudo aquilo que não é lazer, nem descanso, é trabalho. E todo trabalho precisa ser colocado aos pés de Jesus. Eu me lembro que quando eu fui dar minha primeira aula na escola, procurei uma professora muito experiente, Dona Mariana Barbeta,
uma mulher com uma carreira ilustre como pedagoga. E aí eu falei assim, dona Mariana, tia Mariana, preciso de alguns conselhos. Vou começar a dar aula no G9 essa semana e tal. Ela assim, meu filho, porque ela tem uma voz muito esganiçada, muito ardida. Meu filho, quando você chegar na escola, para o seu carro e consagra tudo a Deus. Falei, é mesmo, tia Mariana? Consagre os alunos, consagre a aula, consagre o intervalo, consagre a matéria, consagre tudo a Jesus antes de pisar na sala de aula. E aquilo me marcou, sabe por quê? Eu esperava um conselho técnico, eu esperava uma dica, um macete de professor. Ela falou, não, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus te colocou lá para impactar a vida dessas crianças. Então consagre o seu trabalho ao Senhor antes de entrar na sala de aula. Como é que você pode consagrar o seu trabalho? Como é que você pode, antes de ir para a empresa, fazer uma breve oração? Senhor, que tudo que eu for fazer essa semana, cada tarefa, seja excelente, seja para a sua glória, glorifique ao Senhor e que o Senhor se alegre com o que eu vou fazer essa semana. Como é que nós podemos reintegrar a nossa vida de oração com o nosso trabalho? Meus irmãos, muitos crentes, eles são crentes no domingo, mas na segunda-feira ele liga o modo ateu. Ele simplesmente trabalha, paga contas e Deus parece que não tem nada a ver com isso. E aí ele religa o crente lá no sábado, porque ele sabe que tem culto no domingo e ele desliga na segunda-feira. Meus irmãos, para quem é que nós fazemos tudo o que fazemos de segunda a sexta? Se não for para Jesus, que sentido teria isso, meus irmãos? Se não é para a glória de Jesus e se não é com a excelência que Jesus espera, que propósito mais profundo nós poderíamos encontrar no nosso trabalho, além de que Ele paga as nossas contas? Talvez nenhum. Talvez nenhum. Em segundo lugar, procure compreender o que Deus está fazendo por meio de você. Procure entender como a função que você tem dentro do todo dessa maquinaria complexa social que nós temos hoje em dia, como o seu trabalho agrega, serve, edifica, constrói, protege e abençoa. Não pense que o seu trabalho é apenas produzir uma planilha ou produzir relatórios. O seu trabalho contribui para o bem comum. Procure entender como Deus está agindo por meio de você. E em terceiro lugar, a gente não poderia se desviar desse ponto que é: faça o seu trabalho com excelência. Meus irmãos, nós não temos o direito de fazer trabalho porcaria. Nós não temos. Tudo o que nós fazemos tem um público final. Paulo está dizendo: tudo o que vocês fizerem, façam para o Senhor. Às vezes eu fico descontente com o sermão que eu prego. Não porque ninguém me disse que está ruim, mas porque dentro do que Deus me capacitou para fazer, eu sei que poderia ser melhor, mais claro, mais lúcido, mais vivo. Às vezes eu fico chateado com um texto que eu escrevo. Não porque ele tenha ficado ruim aos olhos de quem lê, mas aos olhos do que Deus espera de mim nessa fase, depois de 20 anos escrevendo textos. Tem alguns erros que eu não poderia... Veja bem, existe uma diferença entre perfeccionismo neurótico e excelência. Porque o perfeccionismo neurótico, ele coloca uma ideia muito utópica do que deve ser, mas a excelência, ela tem a ver com tudo que Deus me deu para que eu faça. A sua excelência pode ser diferente da minha, porque obviamente Deus não nos dotou de formas iguais, né? Quando Deus dá um dom musical, por exemplo, um irmão como o Daniel, por exemplo, o que Deus lhe deu e o que Deus faz por meio do dom dele é uma coisa tremenda. Eu não posso me comparar com o Daniel, nem quero. Ficaria humilhado se assim eu fizesse. Mas eu quero entregar o que Deus me deu para fazer. Eu quero fazer ao máximo dentro dos dons que Deus me deu. Então não se compare com os outros. A pregação não é sobre isso. Pergunte assim: estou usando tudo o que tenho? Estou operando 100% dentro das habilidades que Deus me deu? Estou usando tudo que Deus me deu? Se sim, que bom, meu irmão. Mas se não, ainda está em tempo de lembrar que esse talento não é seu e que você dele prestará contas. Então precisamos fazer as coisas com excelência. Para encerrar, eu queria lembrar uma conversa muito interessante de Jesus com seus discípulos, quando Jesus estava terminando
de conversar com a mulher samaritana, os discípulos que tinham ido na vilarejo voltam com comida. E Jesus está com fome, é meio-dia. Eu até já começo a pensar no lanche aqui do encerramento aqui. Jesus está com fome. E aí então, os seus discípulos falam assim, aqui Jesus, está aqui um McDonald's aqui, ó, muito bom. Chegou a hora da comida. Jesus diz assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Porque a minha comida é terminar a obra daquele que me enviou. Jesus define sua missão em termos de obra, de chamado, de trabalho. É como se ele falasse assim, olha, eu fui chamado para entregar um trabalho completo, e esse trabalho ainda não está completo. O que me move, o que me motiva, o que me apaixona, o que me energiza é completar esse trabalho. E qual é o trabalho que Jesus está falando? Jesus está falando sobre o trabalho da nossa salvação. Jesus está falando sobre o fato de que, dali em pouco tempo, ele iria para Jerusalém, lá ele seria julgado e preso, e ele morreria em nosso lugar. O trabalho de levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas injustiças. Meus irmãos, Jesus era apaixonado pelo seu trabalho. O seu trabalho era a nossa salvação. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: o seu trabalho é assim mesmo tão difícil como o de Jesus? Porque às vezes nós crentes, nós damos um mau testemunho quando nós ficamos reclamões, quando nós nos tornamos pessoas que murmuram a respeito do nosso trabalho e que não agradecem por ele. O seu trabalho, por pior que seja aos seus olhos, é um trabalho que alguém gostaria de ter agora, porque tem alguém desempregado lá fora sem saber se vai conseguir pagar as contas do mês. O nosso trabalho, por mais difícil que ele seja, ele seria o posto dos sonhos para uma outra pessoa. E às vezes a gente é ludibriado por essa coisa da grama do vizinho que é mais verde, né? A gente sempre acha que um outro trabalho, uma outra empresa, uma outra profissão, uma outra vocação seria melhor, seria mais fácil, seria mais tranquilo. Meus irmãos, não seria. Todo trabalho tem suas durezas, todo trabalho tem a sua parte ingrata. Todo trabalho tem. Não sei se vocês sabem, mas todo pastor presbiteriano, quando chega no final do ano, nós temos que preencher um relatório de várias laudas. Sabia disso, Prado? Levo várias horas. Eles perguntam até quantos aconselhamentos eu fiz para homens, mulheres, cristãos, não cristãos, e eu tenho que revirar. Eu estou preenchendo aquele relatório e falo assim, rapaz do céu, só por muito amor à igreja, a Jesus, mesmo que a gente faz um troço desse daqui. Todo trabalho tem as suas coisas chatas para serem feitas. Então não fique pensando, seria tão feliz ser. Não. Deus te colocou onde você está. Às vezes nós não precisamos mudar de trabalho, nós precisamos mudar de alma. Às vezes nós não precisamos mudar de empresa, nós precisamos mudar de perspectiva. Às vezes nós não precisamos de um outro trabalho, de um outro emprego. Nós precisamos que Deus nos faça uma bênção ali onde nós já estamos, ali onde Ele já nos colocou. Passa pela sua cabeça que o seu trabalho é o seu campo missionário, que Deus te colocou ali para fazer diferença na vida daquelas pessoas que estão ali. Jesus, muito obrigado mesmo, porque nós somos lembrados que nós somos fruto do seu trabalho, que o Evangelho é a boa notícia de que o trabalho que nós nunca daríamos conta de fazer, nós jamais conseguiríamos fazer, que é a nossa própria salvação, o Senhor a fez tomando sobre si nossos pecados, nossas injustiças, nossas iniquidades. Levando sobre si nossa dor, levando sobre si, Senhor, mesmo nossas feridas, nossas machucaduras, o Senhor nos salvou. E muito obrigado, Jesus, nós somos gratos também pelo trabalho, pela bênção do trabalho. Jesus nos lembra de que tudo o que fazemos, de segunda a segunda, em casa, na empresa, em qualquer lugar, como trabalho, nós fazemos para a sua glória. Reaquece o nosso coração, nos dá uma nova visão, nos dá uma nova perspectiva daquilo que fazemos.
Nos lembra que nós temos essa oportunidade de servir dessa maneira. Nos lembra, Senhor Jesus, de que enquanto o Senhor nos quiser ali, nós ali estaremos com fidelidade, com amor, fazendo o nosso trabalho, ofertando tudo aos seus pés no final da semana, porque sabemos que o Senhor se alegra e é adorado à medida em que nós te servimos com fidelidade. Nos ajuda, Senhor, a ter uma perspectiva cristã do nosso trabalho, a entender o que o nosso trabalho é a partir da nossa relação contigo. Nós oramos, Jesus, agradecidos mais uma vez no seu nome, no nome de Jesus. Amém.